Vamos começar então aqui com a nossa sabatina com o candidato Estes Dias do PSTU. Aqui a gente agradece o candidato 1110, como combinado com a sua assessoria. A gente vai começar então esse diálogo. Eu queria começar, candidato, você pode, na primeira pergunta, pode também se apresentar, fique à vontade. Nós sabemos que uma das grandes questões hoje para o estado do Maranhão é a questão do emprego, né? A falta de emprego, também tem o subemprego, a informalidade crescente, no Brasil como um todo, mas no Maranhão, já que nós estamos falando de Maranhão, o Maranhão também tem um baixo índice, né, de emprego. Teve alguns ganhos, mas não o suficiente, o número ainda é muito grande. No seu programa de governo, como tratar esse déficit de emprego na sociedade maranhense? Seja bem-vindo. Primeiramente, bom dia, Milton César. Inclusive, eu tive a oportunidade de militar com você lá na Rádio Comunitária Conquista, né? Isso, verdade. Um bom dia aí aos ouvintes da Rádio Cultura, os internautas também, que porventura possam estar acompanhando. Queria parabenizar vocês por estar fazendo essas sabatinas. Eu acho que isso é extremamente importante, de maneira igualitária para todos os candidatos, diferente do que tem acontecido com algumas emissoras que estão fazendo o debate, excluindo aí sobretudo o PSTU. Então, meu nome é Estes Dias, eu sou professor da Educação Básica do Estado do município, sou natural de São José de Ribamar, atualmente moro em São Luís, sou um dos fundadores do movimento hip hop organizado do Maranhão Quilombo Urbano, que é uma das entidades mais antigas de hip hop do Brasil, sou rapper. Essa entidade foi fundada em 1989 e agora estou como candidato ao governo do estado pelo PSTU. Em relação à questão do desemprego, então vejam só, bem diferente do que são colocados inclusive nas estatísticas a nível nacional e a nível local, no Brasil nós temos aproximadamente 90 milhões de pessoas que estão fora do mercado formal de trabalho, entre desempregados, entre subempregados e entre desalentados. Quem é desalentado? São aqueles do grupo nem, como nós chamamos, nem trabalha, nem procura mais emprego porque já cansou e, portanto, ele nem entra nas estatísticas. Aqui no estado do Maranhão, esse contingente é de mais de 60% dos trabalhadores que vivem na informalidade. Inclusive, esses empregos que foram gerados, grande parte deles é justamente na informalidade. 20% são desalentados, da geração nem. Então é um processo extremamente crítico, mas extremamente crítico no Estado, que o governo do Estado e os empresários têm orgulho de falar que tem o 17º PIB do Brasil, o 4º PIB do Nordeste, mas é o 27º, ou seja, é o último em PIB per capita, ou seja, na distribuição desse PIB, dessa riqueza entre os seus habitantes. É uma situação extremamente grave e para isso nós vamos ter que tomar medidas drásticas. Uma das primeiras medidas aos caros ouvintes e ao Milton César é justamente a redução da jornada de trabalho sem redução de salários, para pelo menos 36 horas semanais, rumo a 30 horas semanais. Os governos e os patrões estão fazendo o inverso, aproveitaram da Covid-19, lançando um dos maiores fake news desse país, desse estado, que era todos contra o coronavírus, que todos tinham que fazer sacrifício. Na verdade, quem foi sacrificado foi justamente a classe trabalhadora. Os ricos desse país arrancaram o couro da nossa classe, reduzindo os salários, aumentando a jornada de trabalho, desempregando e subempregando. Nós vamos fazer o contrário, redução da jornada de trabalho. O PSTU também tem como proposta a criação de uma empresa estatal de construção de obras públicas. Nós temos um monte de problemas estruturais em nosso estado. E você, com o programa de construção de obras públicas, você automaticamente gera emprego também, você gera salário, você gera renda.
E aí você consegue movimentar a economia. Mas nós estamos propondo a criação dessa empresa porque nós vamos romper com as empreiteiras, que é quem diz o que tem que ser feito no estado do Maranhão. As empreiteiras, a indústria da especulação imobiliária, nós vamos romper com essas parcerias e vamos criar uma empresa estatal justamente para resolver, não vai resolver, não se resolve o problema do desemprego no capitalismo, mas pelo menos para amenizar. Certo, agora 11 horas e 15 minutos, candidato, tem uma outra questão que é importante, que é a questão da tributação. É um grande gargalo do país, no estado do Maranhão. A gente sabe que isso passa pelo Pacto Federativo, envolve municípios e estados, mas chegando ao Palácio, como enfrenta essa questão da administração fiscal, como diminuir essa desigualdade que os que ganham mais, né, pagam menos e quem ganha menos paga mais. Como resolver essa matemática? O Brasil e sobretudo o Maranhão é um paraíso fiscal, tá? Paraíso fiscal é um paraíso fiscal isso aqui. As empresas, sobretudo que exportam, não pagam quase nada de impostos. Nada. Nós vamos ter que taxar as grandes empresas. Tem 3 impostos importantes pro Estado, que é o IPVA, que é o ICMS, e tem um outro imposto que ele incide sobre transferência de doação e de herança. Ou seja, a classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora já nascem endividados, em função da chamada dívida pública, que eu acho que é um tema que a gente tem que tocar também. Sim. Os filhos dos empresários já nem precisam fazer nenhum esforço, já adquirem a herança. Nós vamos taxar no mínimo em 50% essas transferências de doações e de herança. Nós vamos acabar com a farra de isenção de impostos. Empresas como a Alumar, que tem destruído o meio ambiente de São Luís, de acordo com, inclusive, com a própria Secretaria de Indústria e Comércio. A Alumar, só uma planta da Alumar, que foi fechada em 2015 e depois foi reaberta, ela polui São Luís mais do que todas as empresas do Parque Industrial de Cubatão, que já foi considerada a cidade mais poluída do mundo. Essas empresas vão ter que pagar impostos, vai acabar essa farra de isenção de impostos. Grupos, como o Grupo Mateus, que hoje está entre os 10 mais poderosos do Brasil, tem uma isenção de imposto de ICMS, uma lei que foi aprovada por Flávio Dino, só para beneficiar esse grupo especificamente, que paga apenas 2% de impostos, enquanto pequeno e o médio empresário, pequeno e médio varejista, paga 18%. É um absurdo. Inclusive, um grupo que paga um auxílio alimentação de R$100 para os seus trabalhadores, que dá menos de R$5 por mês. Isso aqui é um paraíso. Vai acabar isso aí. Vai acabar. Então nós vamos tributar os grandes grupos econômicos e nós vamos isentar os trabalhadores que estão devendo o Estado e que for comprovado que não tem condição de pagar. Muito bem, 11 horas e 18 minutos. Você falou sobre a questão da dívida pública. Qual é o impacto essa dívida pública para levar mais benefícios sociais, mais dignidade à população do Estado? Então, olha só, a dívida pública ela é um latrocínio, chamo de latrocínio, porque ela é um roubo seguido de morte. Hoje, no Maranhão já está 6 bilhões de reais. Quanto você mais paga, mais ela cresce, porque você paga juros sobre juros, que inclusive é inconstitucional. Sim. Ninguém sabe como foi feita essa dívida. Ninguém sabe como foi contraída essa dívida. Ninguém sabe quem foi os grupos beneficiados. Nós sabemos que foram os grandes grupos econômicos aqui do Maranhão. O artigo 26 das disposições transitórias da Constituição do Brasil prevê a auditoria da dívida pública. Nenhum governo faz. O que é uma auditoria? Uma verificação de como foi contraído esses empréstimos e quais foram os grupos que foram beneficiados com isso. Nós vamos fazer a auditoria da dívida pública. Nós vamos fazer um grande debate com a população maranhense sobre o que significa isso. Nós vamos fazer um plebiscito. E se a maior parte da população do Maranhão tiver acordo que nós temos que suspender essa dívida, nós vamos suspender. Só esse ano estava previsto a transferência de 1 bilhão e 600 milhões de reais para banqueiros, para agiotas. Só não foi transferido tudo isso, já foi transferido 1 bilhão, em função do problema que teve do ICMS e que o Alexandre de Moraes suspendeu essa transferência esse ano, mas que ano que vem virá com muito mais impacto.
Muito bem, estamos conversando com o candidato Estes Dias, do PSTU, candidato ao governo do Estado, participa conosco da Sabatina, da Cultura FM, de 11h10 até 11h40. Candidato, tem uma outra questão, que é a questão da setorização, a terceirização, na verdade, do serviço público. Olhando o programa de governo do seu partido, diz o seguinte: concurso público para todas as áreas, respeita e atualização dos planos de carreira do funcionalismo estadual, garantia dos pagamentos precatórios que os servidores têm direito. Como solucionar essa matemática, né, do serviço público? A gente sabe que houve uma diminuição do concurso público no país e houve um programa de terceirização do serviço público para dar mais acesso à população e tal. É um do discurso, né, que as pessoas, que eles fazem, né, que é para dinamizar a questão da prestação de serviço para a população do Estado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, destacando esses pontos aqui do seu programa de governo. Eu vou tentar entrar nesse tema, pegando outro tema que é muito importante para a gente, que as pessoas entendam. Não, pode ficar à vontade. Está passando por um processo que nós chamamos de recolonização. O Brasil está voltando a ser uma colônia tal como era no período da escravidão. Produtor de matéria-prima, produtor de commodities, produtor de alimentos, não para saciar a fome da população brasileira, mas para exportação. Esse foi o papel que os países centrais, que nós chamamos de imperialista, impôs ao Brasil. Como a burguesia brasileira é muito submissa, sobretudo a burguesia aqui do Maranhão, quando nós falamos burguesia, nós estamos falando dos grandes grupos que controlam o Estado, eles se negam a manufaturar os produtos. O Maranhão está deixando de produzir arroz, feijão, hortaliças, para produzir algodão in natura, para exportar e depois compra os tecidos manufaturados. O Maranhão exporta minério e depois compra a panela, a bicicleta, o carro manufaturado. Por quê? Porque se eles forem manufaturar esse produto aqui, a burguesia dos outros países vão dizer: não, vocês têm que produzir produtos primários para exportação. Qual é a alternativa então dela? Já que ela não produz, ou produz muito pouco, manufatura muito pouco, é saquear os cofres públicos. E como é que se dá esse saque aos cofres públicos? Com a tal da parceria público-privada. São as terceirizações para desviar a verba da educação, para desviar a verba da saúde. Por exemplo, do SUS, que é um dos sistemas de saúde mais importantes do mundo, quase metade da verba do SUS é transferida para hospitais privados. Na educação acontece o mesmo. Na educação, os concursados são só os professores e olhem lá. O resto é tudo terceirizado. Você acha que uma empresa terceirizada dessa vai fazer parceria com o Estado porque quer melhorar os serviços públicos ou porque quer abocanhar os recursos do Estado? Inclusive pagando salário de miséria para seus trabalhadores que são contratados quando chega o final do ano, que você quer ter minimamente uma estabilidade para reunir sua família no Natal, no Ano Novo. Esses indivíduos ficam em crise psicológica porque não sabe se o contrato vai ter continuidade no ano seguinte. O que nós vamos fazer? Nós vamos romper com essa parceria, com esse processo de terceirização, com esse processo de sangria de verba pública para esses grupos que às vezes estão ligados a grupos econômicos e políticos, aliás. Vocês estão acompanhando o caso do assassinato que teve envolvendo um vereador da Câmara Municipal de São Luís, que tem a ver com isso, com propina, o caso da Operação Aquarela, em relação à verba do Fundeb, que envolve municípios do Piauí e do Maranhão, 217 milhões de reais, com licitação para empresa que sequer é habilitada na área da educação para sangrar a verba pública. Nós vamos barrar esse processo, verba pública vai ser 100% para os serviços públicos. Muito bem, 11h23, a gente conversa com o candidato Estes Dias do PSTU. Candidato, você falou dessa questão de assassinato e eu queria falar de um tema, tem dois temas centrais, que é a questão do meio ambiente e agricultura, mas antes desse tema eu queria falar sobre segurança pública, porque nós temos aí o assassinato, né, de negros, de mulheres e de indígenas, né? Nós temos duas crises, uma na questão urbana, são os negros nas grandes periferias aqui da região metropolitana de São Luís,
E lembrando ao nosso ouvinte que isso não é da minha cabeça, tá? São dados, inclusive eu fiquei conversando, né, com pessoas que gestam aqui no município, que Passo Meia é um município perigoso para a questão de negros na periferia, são assassinados, violentados. E quando se vai pro interior do estado, você tem a questão indígena e a questão camponesa, que são pessoas que são expulsas das suas terras, porque muitas vezes não aceitam o valor baixo que oferece, então no outro dia vem o jagunço e tira. Eu queria saber como tratar esse problema, como resolver essa questão dessas pessoas que já estavam lá, né? Isso, vejam só, o Brasil foi 380 anos de escravidão, exterminaram entre 50 a 100 milhões de indígenas e escravizaram os meus antepassados. Hoje são justamente os principais alvos da violência, como você muito bem colocou. Na periferia, a juventude negra, no campo quilombolas, indígenas, camponeses, mas também as pessoas LGBT, como aconteceu com um militante do nosso partido, professor de Açailândia, que foi brutalmente assassinado. Inclusive o governo do estado está querendo caracterizar simplesmente como latrocínio. Nós achamos que além de latrocínio foi LGBTfobia. Ele era LGBT, professor de Libras. Isso aconteceu há mais ou menos um mês e uma semana. A gente está numa campanha muito forte para que o caso seja de fato desvendado tal como ele de fato aconteceu e que as pessoas que praticaram sejam punidos. Vejam bem, o Maranhão é um dos estados mais perigosos para negros e negras. Dados de 2019 do Atlas da Violência aponta que de cada 100 pessoas assassinadas no estado do Maranhão, 91 são negros e são negras. É um dos estados mais perigosos para negros e negras. Nas últimas 2 semanas, 3 indígenas foram assassinados no Maranhão. Todos eles ali da região Araribóia. Arame, né? Isso, o último agora em Arame. Guajajaras. Não existe uma guerra no campo, existe um massacre no campo que tem a ver com a nova fronteira agrícola chamada Mato Piba, que envolve os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que está destruindo o cerrado. Em 10 anos de agronegócio foi 45% do cerrado nessa região que foi destruída. Como nós chamamos de fronteira agrícola pelo seguinte: ele se estabelece num lugar, destrói com a mata, destrói com o solo, depois para frente, vai passando por cima de terras indígenas, quilombolas, camponesas, e isso gera esses conflitos. E nós vamos ter que expropriar o agronegócio, fazer reforma agrária para resolver esses problemas. Agora, em relação à PM, por exemplo, vejam só, não sei se você sabe, Nilton, e os ouvintes, mas o Brasil é um dos poucos países do mundo que existe PM. Todos os países que impuseram ditadura militar, quando a ditadura caiu, automaticamente eles dissolveram a polícia, a PM, e fundiram com a polícia civil. Só o Brasil e um outro país, que eu não lembro o nome, que mantiveram intacto o artigo da Constituição, que criava a PM. A PM ela é subordinada ao Exército. No Exército não tem direito, só tem deveres. O assédio no interior da corporação, do alto comando em relação às praças, é extremamente algo repugnante. O indivíduo, aqui no Maranhão, os policiais não têm jornada de trabalho regulamentada. Então, se você trabalhar de segunda a sexta e tenha marcado sábado ou domingo para sair com a família, com a namorada, com a esposa, etc., e se o comandante determinar que você tem que ficar no interior do quartel, você fica sábado e domingo, sobretudo as mulheres. Sobretudo as mulheres. Para você progredir na carreira, não se dá progressão de maneira automática, por merecimento. Tem que ser por indicação de algum político poderoso. Isso não se dá à toa. Isso tem a ver com o estresse que é necessário que ocorra dentro dos quartéis para que esses indivíduos acabem desembocando isso na classe trabalhadora, de negros e de pobres. Então nós defendemos a desmilitarização da PM, nós defendemos a regulamentação da jornada de trabalho, a progressão automática, a fusão da PM com a civil, e que essa corporação esteja subordinado aos conselhos populares de segurança pública. A polícia tem que servir à classe trabalhadora e não aos ricos. A polícia serve aos interesses dos ricos e não da classe trabalhadora. E por último, os comandantes da polícia serão eleitos pela base, pelos praças, que são a maioria, que inclusive são trabalhadores, são negros e são pobres, enquanto o alto comando representa os interesses da outra classe.
11 horas e 29 minutos, candidato. Essa questão da agricultura e a questão do ambiente são dois temas que se cruzam e cruciais que estão à voga nos últimos anos. O desmatamento, porque é bom lembrar que o Maranhão também faz parte da Amazônia, uma parte do estado. Morte das matas ciliares, o avanço aí do agronegócio na questão do sul do Maranhão e tal, né? E muito se fala, né, não é eu mais uma vez, mas muito se fala que o Maranhão não produz nada do ponto de vista para ir para a mesa, né? O que produz é muito pouco. Como melhorar essa questão da agricultura no estado para que tenha mais alimento na mesa das pessoas e também diminuir o desmatamento ambiental no estado, que o Maranhão também é um estado que desmata bastante. Então eu volto a afirmar aquilo que eu falei para você antes. A elite desse estado, ela olha para a Europa com complexo de inferioridade. É um cão vira-lata com os rabos entre as pernas, mas é extremamente violento com os daqui. Para você que agora está preparando o almoço, ou para você que não tem o que comer hoje, queria te informar que 70% do alimento que chega às nossas mesas, no Maranhão e no Brasil, vem da agricultura familiar, não é do agronegócio. O agronegócio é para produzir soja, farelo de soja para alimentar aves e porcos na China, na zona do euro, é para exportar minério, é para exportar cana, agora algodão, uma das maiores safras de algodão, enquanto aqui, antes a gente falava que era 1,5 milhão de pessoas que estavam passando fome aqui, porque o dado é de 2019. Sim. Agora são os dados aí do IBGE. Mais de 2 milhões de pessoas aqui no Maranhão não tem o que comer. Não é insegurança alimentar. Insegurança alimentar, que inclusive é um termo incorreto, porque o correto é risco de fome. É mais de 60%. Ou seja, o que é risco de fome e insegurança alimentar? É você comer hoje e não sabe se vai comer amanhã. Fome é você não comer hoje e saber que não vai ter o que comer amanhã. E esses políticos têm orgulho de dizer que nós estamos fazendo... No Porto de Itaqui, entra e sai subdesenvolvimento do país. Nós não vamos fechar o Porto de Itaqui. Mas, em primeiro lugar, no governo do PSTU, a produção no campo vai ser para alimentar nosso povo. E o que sobrar a gente exporta. E não é para a Europa, não. Em primeiro lugar, para os países aqui da América Latina, que também passam por problemas. O Brasil é um país autossuficiente. Se você vê a fala desses candidatos, do Brandão, do Everton Rocha, do Laércio Bonfim, do Edivaldo Holanda, quando você fala de desenvolvimento econômico, eles falam: eu estou viajando na Europa, vou trazer investimento para cá. A Amazônia está aqui, não na Europa. O Cerrado está aqui, não é na Europa. Esses grandes grupos econômicos europeus vêm para cá, não é para beneficiar o nosso Estado, é para saquear o nosso Estado, é para destruir o nosso Estado. E o Cerrado é considerado uma das principais savanas do mundo. Quando a gente fala de savana, a gente lembra a África. Sim. E está ameaçado. Pode ter, inclusive, problema de abastecimento de água, se nós não barrarmos o Matopiba e o agronegócio. Não, é como tu falou agora, não é o PSTU que está falando isso. São os dados estatísticos. Só para concluir, a cidade que mais tem queimada no Maranhão é justamente Balsas. Em função de quê? Que é o maior produtor de soja do Maranhão. Muito bem, 11 horas e 33 minutos. Está avançando rapidamente aqui nossa sabatina com o candidato. Candidato, a gente vai falar agora sobre educação, que é um tema que a gente vem destacando aqui na sabatina com os candidatos. Tivemos 2 anos perdidos. Eu queria sempre falar para os nossos ouvintes internautas que essas informações a gente sempre dá uma pesquisada, dá uma olhada, a gente vê e tal. Então não é uma coisa de mim, da minha cabeça, não, estou inventando, não. São dados que quando a gente conversa com as pessoas das gestões escolares, o próprio IBGE, enfim, o PNAD, vários dados mostram que as pessoas de escolas públicas, elas não conseguiram acompanhar as pessoas da iniciativa privada que tiveram uma grande estrutura para poder garantir aquela formação daquelas pessoas, assim como nas universidades particulares. Enquanto nas universidades públicas e nas escolas de ensino médio e tal, não conseguiram acompanhar, esbarrando em várias questões. Tecnologia, muitas das vezes, não é para muitos, é para poucos. Então, candidato, você coloca aqui
nas propostas do PSTU, investimentos públicos na educação pública elevando no mínimo 10% do PIB estadual, realização de concursos para professores e técnicos administrativos, melhoria e cumprimento do plano de carreira para a categoria e garantia da formação continuada. É o suficiente para resolver o nosso problema? Resolver o problema do Estado? Na área então, em primeiro lugar, olha só, o Maranhão foi um dos estados em que mais os adolescentes foram prejudicados com a pandemia. Foi em torno de 244 mil que ficaram praticamente sem ter acesso às aulas em dois anos, porque não tinha a mínima estrutura das escolas, estrutura para que os alunos pudessem ter aula virtual. A educação que é apresentada nos programas do governo do estado não tem nada a ver com a realidade. Eu estou falando isso porque eu sou professor. Então vejam bem, primeiro é importante eu citar o desrespeito que teve do governo de Rosiana Sarney e também do governo do Flávio Dino com a nossa categoria. O Flávio Dino suprimiu 9 artigos da nossa carreira de vencimento sem consultar a categoria. Impôs o novo ensino médio sem discutir com a categoria. Nunca respeitou a lei do piso, que é uma lei estabelecida nacionalmente, que o nosso reajuste tem que se dar com base no que nós chamamos de custo aluno ano. Não respeitou. Está militarizando várias escolas. O que nós defendemos? Nós defendemos, eu nem vou falar em relação ao PIB, nem em relação ao orçamento. A lei, ela estabelece que no mínimo tem que ser aplicado 25% do orçamento na educação pública. Nós vamos ampliar isso para pelo menos 30%. Desse orçamento, 6% tem que ser para a educação inclusiva. Ontem eu estive com o Fórum de Entidades de Pessoas com Deficiência, inclusive nós discutimos muito isso. Queria mandar um salve aqui para todos eles que podem estar nos ouvindo hoje. E também nós vamos ter que fazer concurso público para expandir o ensino médio, para que a gente possa resolver o problema inclusive de instrução. O Maranhão é o estado do Brasil com maior percentual de indivíduos sem instrução escolar. É preciso resolver também o problema da UEMA, que está sendo sucateada para beneficiar a educação privada. Atenção, a UEMA tem 500 professores contratados. 500 professores. Esses professores recebem salários que são inferiores ao salário dos professores do ensino médio. Se os nossos salários já estão muito achatados, os salários dos professores contratados da UEMA são piores ainda. São salários humilhantes. Agora, para isso, nós vamos ter que fazer isso que eu falei aqui para vocês: suspender o pagamento da dívida pública, acabar com a farra de isenção de impostos, taxar os grandes grupos econômicos. E tem um outro elemento também, Nilton, que eu queria falar, sim, que é fazer com que os maiores devedores desse Estado possam devolver esse dinheiro aos cofres públicos. São milhares, mas se você pegar apenas os 20 maiores, quem deve menos deve 190 milhões de reais. Esses 20 maiores devedores junto chega a 7 bilhões de reais. Quando é um cara da periferia que compra uma moto, um carro ou uma casa, não consegue pagar, o banco toma. Esses indivíduos estão devendo milhões de reais e o Estado não cobra porque são de grupos muito poderosos. Nós vamos organizar um aparato jurídico para que esses indivíduos devolvam aos cofres públicos essa dívida bilionária que eles têm com o Estado do Maranhão. Candidato, 11h30, vamos passar aqui para a pergunta aqui do Haroldo Andrade, também uma pergunta do Zap, que está permeando bastante a questão de concurso. Tá? Terei outros temas aqui, nas suas considerações, se você quiser fazer uma síntese aí do que você pensa na cultura, direitos humanos, que a gente não tratou aqui, você fique à vontade, tá? Eu vou acelerar o máximo possível aqui para respeitar o tempo. Bom dia, candidato. Vamos falar de saúde pública. Ontem, dia 15 de setembro, o STF suspendeu por 7-4 votos o piso salarial da enfermagem, que havia sido votado em 2 turnos no Congresso Federal e sancionado sem visto pelo Executivo, sendo fixada na Constituição Federal através de emenda constitucional. Sabemos que a saúde é um direito social expresso na Constituição Federal de 88, sendo classificada como cláusula pétrea, implícita, e como tal não pode ser alterada
ou excluída. Em reunião com o presidente do Senado, o ministro Barroso apontou como alternativa de custeio a desoneração da folha de pagamento dos profissionais de saúde. No plano de governo, o Civil faz duras críticas aos governos anteriores, citando dados do relatório da ONU sobre a saúde do Estado e também sobre a gestão hospitalar por empresas públicas. Quero saber sua opinião sobre a decisão do STF e qual é a sua proposta para melhorar a saúde do Estado, já que não ficou explícita no plano de governo. Uma outra pergunta é com relação ao concurso público, se no governo, no seu governo, você vai fazer concurso e quais as áreas. Tá bom, quem é que fez a pergunta? O primeiro foi Haroldo Andrade, questão do PIS, saúde. Haroldo, E a outra, ela não está... do Zap, mas não tá, são várias pessoas que fizeram esse questionamento do concurso público. Você tem aí 2 minutos. Tá, deixa eu ver, porque esse tema da saúde ele é muito importante. Eu vou acabar só criticando os outros, porque nós estivemos nas assembleias, nós estivemos no ato, foi o único partido que esteve das candidaturas majoritárias. Vai ter uma assembleia hoje deles, desses trabalhadores e trabalhadoras, que a maioria são mulheres, no sindicato dos bancários, nós estaremos presentes lá também. Vejam só, esse é um dos maiores absurdos que tem. Foram 13 mil trabalhadores e trabalhadoras da saúde que perderam a vida no período da pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde. Eram chamados de herói, agora estão sendo chamados de vilões. O piso que eles estão exigindo para enfermeiro é de R$ 4.700. Para técnico em enfermagem, é 70% desse valor. Para auxiliar de enfermagem, é metade desse valor. Enquanto a própria Constituição prevê um salário mínimo, com base na cesta básica, que seria hoje de R$ 6.300. O ministro Luiz Roberto Barroso, numa medida monocrática, suspendeu o efeito da lei, que inclusive já tinha sido esvaziada no próprio Congresso, porque na proposta dos trabalhadores da saúde não estava só a questão do piso, mas também da redução da jornada de trabalho para 30 horas. Ele suspende uma lei dessa. Os setores que mais lucraram no período da pandemia foi justamente o ligado à saúde privada. Lucraram muito com a pandemia, inclusive pegando verbas públicas. E agora vem dizer que não tem como pagar um salário desse. Agora vem dizer que se for aplicada essa lei, vão desempregar. Isso é a coisa mais absurda do mundo. E os candidatos não estão se manifestando daqui do Maranhão a favor dessa categoria, porque eles estão comprometidos com os empresários da saúde privada. Nós vamos dizer, se o PSTU ganhar as eleições, qualquer um desses hospitais privados que não respeitar a lei do piso, nós vamos estatizar e colocar sob o controle dos trabalhadores da saúde. Sobre o concurso, que é muito importante, porque o Maranhão é um dos estados que tem um dos piores percentuais de servidores públicos para os habitantes. Por exemplo, na saúde, são 8 médicos para cada 10 mil habitantes. É o menor percentual do Brasil, quando 93% da população do Maranhão precisa acessar o SUS. É necessário que haja concurso público para resolver esse problema. De onde que vai tirar a verba? Nós vamos deixar de transferir para o setor privado. Nós vamos deixar de transferir para o setor privado. E só para concluir, nós vamos organizar os conselhos populares da saúde. Quem vai determinar onde e como vai ter que ser aplicada a verba não é o PSTU, são os trabalhadores da saúde organizados em seus conselhos populares. Candidato, se eu tenho 1 minuto das suas considerações finais, chega uma pergunta aqui já no final. Se o senhor quiser responder, fica à vontade dentro do seu 1 minuto. Se não quiser, não tem problema nenhum. Jornalista sendo humilhado semanalmente, a categoria cada vez menos desvalorizada. Como prover qualidade e melhoria aos profissionais da comunicação no Estado? Se você quiser responder, fica à vontade dentro do seu 1 minuto. Só falar uma coisa rapidinho. Vocês sofreram tanto quanto nós, tá? Foram 314 profissionais da área de jornalismo que perderam a vida durante a Covid-19 no Brasil, aproximadamente 15 aqui, o primeiro foi Roberto Fernandes. O trabalho de vocês foi considerado como um serviço essencial. E mesmo assim aumentaram a jornada de trabalho, a família Roberto Marinho está mais rica e vocês perderam vários trabalhadores, tiveram salários reduzidos e a jornada de trabalho aumentada. A mesma política que a gente vai estabelecer para esses setores privados, a gente vai estabelecer também para os meios de comunicação. Não vamos interferir na liberdade.
democráticas de expressão, mas nós vamos fazer isso. Em relação, nós queremos dizer aqui que o PSTU está sendo excluído dos debates, nós não temos direito de ter nossos programas nos horários eleitorais gratuitos. Isso é uma política consciente para que a gente não possa falar isso que nós estamos falando aqui. Essa eleição vai se dar diante da maior esquema de compra de votos da história do país, que é com orçamento secreto. Não basta o fundo eleitoral, o fundo partidário, tem ainda o orçamento secreto. E vamos dizer, para concluir, que nenhum parlamentar no governo do PSTU, governador, vice-governador, secretário ou deputado vai receber um salário superior ao salário de um professor. Vote no PSTU estes dias, Jairo Mesquita, Saulo Arcângeli para o Senado, e Vera Lúcia e Raquel Tremembé para a presidência da República. Muito obrigado aqui pelo espaço. Candidato, muito obrigado pela sua participação. Esse é o papel de uma emissora comunitária, promover o bom debate num país democrático. A gente tem que dar voz e vez a todos os segmentos, a todo o pensamento no país. Obrigado pela sua participação. Eu agradeço.